Então, para eu acessar a planilha de recursos, eu venho aqui onde tem gráfico de Gantt, clico com o botão direito e vou em planilha de recursos. Essa é a nossa planilha de recursos. A primeira coluna que eu tenho é a coluna de indicadores. Caso apareça superalocação, depois eu falo o que é isso, vai aparecer aqui um símbolo de superalocação. A segunda coluna, que é o nome dos recursos, nós vamos cadastrar o nome. Pedreiro, Servente, Tiago, Pedro, enfim. Tipo. Eu tenho 3 tipos de recursos. Eu tenho os recursos do tipo trabalho, que são recursos que eu trabalho por tempo. Então é por hora, por semana, por mês. São recursos que o custo dele é contabilizado por tempo. E além disso, você tem o controle do HH, que vai ser o meu trabalho. Já o recurso do tipo material, ele é um recurso que eu vou trabalhar por unidade de material, por quilo, por metro cúbico. Então, o custo dele estará atrelado à quantidade de material. Já os recursos do tipo custo são recursos que eu vou trabalhar por valor monetário, por dinheiro. Então, o que importa aqui é o valor dele. Então, recursos como, por exemplo, passagem, hospedagem, qualquer recurso genérico que você queira especificar, mas que tem que colocar o seu custo, você pode utilizar esse recurso. Para eu mostrar melhor esses 3 tipos, eu vou colocar aqui então o recurso pedreiro, o recurso barra de aço e o recurso hospedagem. Então, pedreiro. O pedreiro, eu trabalho ele como trabalho. Por quê? Porque eu vou controlar a hora dele. E além de controlar a hora dele, eu vou pagar ele por hora trabalhada. Então, deixa trabalho. O recurso barra de aço, ele é um recurso que eu vou trabalhar ele por unidade. Então, a barra de aço, eu vou ter tantos quilos de aço. Então, eu coloco aqui material. Se eu coloquei aqui material, observe a coluna ao lado, unidade do material. Então, eu vou colocar aqui quilo. Não adianta eu colocar, por exemplo, aqui no trabalho, H, que é por hora, porque isso aqui é a unidade do material. O Project não vai permitir você colocar nada aqui que não seja para recurso do tipo material. Já a hospedagem, eu vou colocar ela como recurso do tipo custo. Por quê? Ela é um custo. Então, eu posso colocar uma hospedagem em São Paulo para eu fazer uma tarefa de vistoria que eu vou consumir lá R$ 1.000 de hospedagem. Já se eu for, por exemplo, para Goiânia, eu vou fazer um serviço de vistoria lá também. E nessa tarefa vistoria que vai ter no cronograma, eu vou colocar o custo de R$ 500. Então, a vistoria em São Paulo é 1.000, a vistoria em Goiânia é 500, por exemplo. Entendeu? Eu vou mostrar isso daqui a pouco no gráfico de Gantt. A coluna iniciais. Isso aqui mostra apenas a primeira letra do nome do recurso. Já a coluna grupo, ela é muito útil. Quando eu tenho uma lista muito extensa de recursos, igual é o caso do exemplo que eu dou dos meus treinamentos, nós temos ali vários recursos cadastrados, então é interessante eu criar grupos para esse tipo de recursos. Por quê? Porque isso facilita o meu trabalho quando eu quero, por exemplo, fazer um filtro. Então eu posso criar, por exemplo, grupos de marcenaria. Então eu coloco aqui, se eu tenho aqui um carpinteiro, eu coloco aqui em grupo, coloco marcenaria. Se eu tenho um ajudante de carpinteiro, eu coloco lá, grupo marcenaria. Eu posso colocar um grupo de serralheria, eu posso colocar um grupo de elétrica, eletricista, ajudante. Eu posso colocar um grupo de hidráulica, enfim, eu posso criar quais grupos eu quiser. Eu posso colocar até mesmo um grupo equipamentos. Eu posso ter um recurso, por exemplo, guindaste, caminhão MUC, que eu vou colocar ele do tipo trabalho e eu posso colocar aqui grupo equipamentos. A próxima coluna é a unidade máxima. Essa coluna unidade máxima representa basicamente a quantidade de recursos que nós temos disponíveis para recursos do tipo trabalho. Igual eu tenho aqui 100%. O que é 100%?
o Project ele trabalha de forma padrão com a unidade porcentagem. E como é que eu interpreto isso? Se eu tenho aqui, por exemplo, um único pedreiro, então um pedreiro eu tenho 100% da hora dele. Esse pedreiro trabalha para mim. Então essa porcentagem é em relação ao tempo disponível que esse recurso tem para trabalhar nesse projeto. Entendeu? Outro exemplo. Eu estou com um projeto que eu tenho o recurso Tiago. Então, eu coloco aqui, Tiago. O Tiago, ele está no grupo de engenheiro júnior. O Tiago, ele está trabalhando na obra da casa e ele está trabalhando na obra da reforma da escola. Então, são 2 projetos que ele está. Na parte da manhã, ele trabalha na construção da casa. Na parte da tarde, ele trabalha na reforma da escola. Então, o tempo dele está meio a meio para cada projeto. Então, eu coloco aqui 50%. Entendeu? Taxa padrão é a remuneração do recurso. Se o recurso ele é do tipo trabalho, então a taxa padrão dele é por hora. Você pode até ver na tela aí que está por hora. O recurso do tipo material, ele não está por hora. O recurso do tipo material, ele é por unidade do material. Então aqui eu informo o preço do material segundo a unidade que eu cadastrei aqui. Não adianta eu colocar que o aço, por exemplo, é 3,25 se a unidade dele aqui está toneladas. Não faz sentido. Então eu tenho que respeitar as unidades. O pedreiro, eu vou pagar R$15 por hora. Ou eu posso colocar aqui, por exemplo, R$3.000 por mês. Tá por mês. Enfim, eu vou colocar aqui R$15 por hora. 15, Enter. Já aparece por hora. E esse recurso aqui eu vou tirar ele aqui. E a taxa padrão do recurso hospedagem? Eu vou falar que a hospedagem, então, para São Paulo é R$1.000. Olha só, não consigo colocar o valor dela aqui. Por quê? Porque é um recurso genérico, que eu vou informar o custo dele lá na tarefa no gráfico gigante. Taxa de hora extra é a hora extra que o meu recurso vai fazer. Agora, quem recebe hora extra? São recursos do tipo trabalho. Então, somente recursos do tipo trabalho estarão aqui para receber a hora extra. Então, nesse caso aqui, se o pedreiro fizer hora extra, eu vou falar que ele vai receber R$ 22,50. Custo por uso. O que é custo por uso? Ela é uma coluna que, quando eu alocar o recurso que tenha valor de custo por uso, por exemplo, o pedreiro vai ter um custo por uso de R$100. Quando eu falar que estou utilizando o pedreiro em uma tarefa, de início tem um valor de R$100 a mais para começar. Isso é o custo por uso. Quando eu começar o serviço, eu tenho um custo aí para começar o serviço. Eu vou deixar esse 100 aqui para poder mostrar depois no gráfico gigante como que funciona. Inclusive, eu vou até fazer o seguinte. Eu vou tirar esse custo por uso e vou colocar aqui pedreiro com custo por uso. Só para você ver a diferença. Eu vou falar aqui que a taxa padrão dele é R$1. Essa coluna acumular aqui, ela é muito importante porque ela vai definir a forma com que os custos do recurso estão distribuídos na tarefa. Então, se eu falo que ela tem uma forma de distribuição rateada, ou seja, ao longo da tarefa ela vai ser dividida igualmente, como é o caso, por exemplo, do pedreiro, se ele trabalha por hora, então eu coloco rateado no pedreiro. Já a barra de aço, eu posso colocar ele como início, porque o aço eu não terei o custo dele distribuído ao longo da tarefa. Eu já tenho que ter comprado o aço para aquela tarefa. Então eu coloco o custo dele sendo início. Assim, quando eu começar a tarefa, o custo do aço vai pesar naquele dia, do início dessa tarefa. Vou mostrar também como é que funciona daqui a pouco. A mesma coisa eu posso fazer para o recurso do tipo custo. Dependendo do tipo de recurso, eu posso colocar aqui, se é início, se é rateado, eu posso colocar então a passagem sendo também início.
Por quê? Porque eu vou chegar no hotel e vou pagar toda a minha diária. Se eu fiquei hospedado uma semana, eu já deixo pago lá. Ou então, se eu pagar no final, eu posso deixar como fim. Se eu fiquei um mês hospedado lá, vai chegar no final do mês, eu posso pagar o cara. Então, tudo depende da forma com que você está trabalhando com a forma de pagamento. Vou deixar fim para a gente poder ver a diferença. Calendário base, quando você define o seu calendário, você salva um calendário, então para os recursos do tipo trabalho, você vai definir então esse calendário. Apenas recursos do tipo trabalho usam calendário. Código, eu posso definir aqui um código de acordo com o meu centro de custo. E eu tenho essa coluna aqui, que é status do material. O que é essa coluna status do material? Essa é uma coluna que eu criei e eu ensino nos meus treinamentos como que faz. E como é que eu posso trabalhar com ela? Os recursos do tipo material, eu posso colocar que já foi solicitado, esperando cotação, compra realizada e entregue na obra. Já foi solicitado, por exemplo, está aqui. E eu posso colocar outras colunas aqui também, no adicionar colunas. Então essa é a minha planilha de recurso. Agora vamos ver qual é o impacto e como funciona os recursos de acordo com os tipos de configuração que você colocou aqui. Vamos lá para o gráfico de Gantt, eu vou clicar aqui. Aqui no gráfico de Gantt eu vou colocar tarefas genéricas também, para a gente poder ir compreendendo, entendendo como é que a gente trabalha com isso. Pronto. Está definido aqui então 4 atividades genéricas, todas com a mesma duração de 5 dias. Então como que eu faço para alocar os recursos? Eu já tenho ele cadastrado, agora eu vou alocar. Então para eu alocar, eu posso simplesmente clicar aqui em nome do recurso, na célula, e escolher a minha opção, por exemplo, barra de aço. Quando eu faço isso, escolher o recurso por aqui, eu só vou conseguir colocar o recurso unitário. Então, se eu quiser falar que para a tarefa A eu vou consumir 50 kg de aço, eu não consigo informar dessa maneira que são 50 kg. Então, não é interessante. Então, vou apagar, delete. Qual que é então a segunda opção? Eu dou 2 cliques na tarefa. Aqui, informação da tarefa, como já vimos, tem a guia recurso. Então aqui eu vou colocar a minha barra de aço e agora sim eu informo a quantidade, 50 kg. E vou colocar aqui também o pedreiro. O pedreiro 100%, ou seja, eu tenho 100% do pedreiro à minha disposição. Nesse caso, se eu tiver 2 pedreiros, serão 200%. Por quê? Porque eu tenho 100% de um pedreiro mais 100% de outro pedreiro. Por enquanto, deixa 100%. Dou OK. Então, agora apareceu aqui para mim, barra de aço, 50 kg e um pedreiro. E a tarefa B? Vou dar 2 cliques de novo. Na tarefa B, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o pedreiro com o custo por uso, um só, 100%. Eu vou colocar aqui a minha hospedagem. A hospedagem na tarefa B, eu vou falar que é R$500. Aqui em hospedagem, eu não informo a unidade dele aqui não. Tanto que eu nem consigo. Por quê? Porque o recurso do tipo custo não tem unidade. Ele tem custo. Então, eu informo o custo dele aqui de R$500. Aqui em custo por uso também, eu não informo o custo aqui. Por quê? Porque o pedreiro ele é um recurso do tipo trabalho que o custo dele está atrelado à duração, Então, eu vou dar OK. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a coluna nome do recurso e vou jogar ela aqui para depois da duração. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero ganhar uma área de gráfico aqui para a gente poder fazer essa análise de como funcionam os recursos. Aqui na tarefa C, eu vou colocar aqui um outro recurso também hospedagem, só que aqui eu vou falar que a hospedagem é R$1.000. OK. Então, olha, eu tenho a hospedagem na tarefa B de R$500 e a hospedagem na tarefa C de R$1.000. Os dois são os mesmos recursos, porém com valores de custo diferentes.
Agora só mais um ajuste. O que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui em exibir e coloco a escala em dias para eu poder fazer a minha análise. E onde que está a minha tarefa? Eu venho na guia tarefa, rolar até a tarefa. Pronto. Então eu tenho aqui a minha escala em dias. Pego aqui quinta, sexta, segunda, terça e quarta. Para eu poder fazer agora a minha análise, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a minha tela em dois. Então, ainda na guia exibir, eu tenho aqui detalhes. Eu clico em detalhes. Eu dividi a minha tela. Essa parte de baixo, ela vai ter o detalhe da tarefa selecionada aqui em cima. Então, se eu estou aqui com a tarefa A, tem aqui as informações da tarefa A. Eu tenho barra de aço e pedreiro. Se eu vier na tarefa B, eu já tenho pedreiro com custo por uso e hospedagem. A duração, o tipo de tarefa e tal. Para essa análise que eu vou fazer, eu vou aqui em formulário da tarefa, clico com o botão direito e vou em uso da tarefa. Então, coloco aqui uso da tarefa. Observe que em uso da tarefa, o que eu tenho? Eu tenho a minha tarefa e os recursos que estão na minha tarefa, selecionado aqui em cima. Quais são os recursos? Hospedagem e pedreiro com custo por uso. Tarefa A. O que eu tenho aqui? Eu tenho pedreiro e barra de aço. E o que você pode reparar aqui? Eu tenho aqui embaixo as minhas colunas dos dias e eu tenho aqui, vou aumentar aqui um pouquinho, trabalho. O trabalho do pedreiro, então é 8 horas por dia. Ele trabalha 8 horas por dia. Então tá aqui, 8 horas por dia. Agora, barra de aço é 10. É 10 o quê? É 10 quilos. Tá aqui a unidade, 10 quilos. E por que é 10? Porque eu defini tendo 50 quilos, olha. 50 quilos, então 50 dividido por 5 dias são 10 quilos por dia. Então tá aqui, 10 quilos. Mas ainda não é isso que eu quero mostrar. O que eu quero mostrar? Aqui onde tem trabalho, eu vou clicar com o botão direito e vou escolher a opção custo. Pronto. Agora eu estou mostrando o custo do pedreiro. Aqui, custo do pedreiro e o custo da barra de aço. Então, custo da barra de aço. Então, o pedreiro ele está com o custo rateado. Nós colocamos ele como rateado. Então, o custo dele é 120 no primeiro dia, 120 no segundo dia, no terceiro, quarto e quinto. E o material? O material nós definimos como início. Então, eu tenho o custo dele R$ 162,50 no primeiro dia, no segundo 0 e nos demais 0 também. Isso que é a forma de acúmulo, a coluna acumular na planilha de recurso. Olha só a tarefa B agora. A tarefa B, a hospedagem, então eu tenho aqui hospedagem e o custo da hospedagem. No primeiro dia 0, no segundo 0, terceiro 0, depois 0 e por último R$500. Então no final do serviço, quando eu saí lá do hotel, eu paguei os R$500. Se eu pagasse de início, estaria aqui os R$500. Agora, o pedreiro com custo por uso. Lembra que eu coloquei custo por uso de R$100 para esse pedreiro? Olha lá. Então eu tenho 108. Por quê? É R$8 de custo da hora dele. Se ele recebe R$1 a hora, ele está trabalhando 8 horas. Então é R$8. Está aqui, R$8 no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, enfim. Só que no primeiro dia é R$100. Por quê? Porque eu tenho mais o custo por uso de R$100. Então, quando eu utilizo, eu tenho esse custo. Então, é assim que funciona o custo por uso. E a tarefa C, eu tenho aqui, então, os R$1.000 no final. Você entendeu como que está trabalhando, como que está funcionando o recurso? Como que todas aquelas colunas da planilha de recursos funcionam aqui dentro? Se você fizer uma alteração em uma coisa lá, o impacto que vai ter aqui, até mesmo na fórmula de acumular. Se lá você mudar de rateado para início, você tem um impacto também aqui no seu cronograma, no seu custo, no seu trabalho, aqui, por exemplo, no HH do funcionário.
Então, o HH você controla aqui, ó. Aqui eu posso fazer o controle do HH como? Eu tenho o trabalho, esse trabalho, e eu tenho aqui o trabalho real. O trabalho real é a execução. Então, se eu vier aqui que fala que no primeiro dia ele trabalhou 8 horas, ele trabalhou 8 horas. Se eu informar que aqui ele trabalhou 10 horas, eu trabalhei 10 horas então. Então, eu posso ir fazendo essa correção aqui, ó. Agora aqui eu trabalhei 6 horas, ó.